Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Talvez uma das palavras mais associadas à área seja psiquiatria ou seja psicologia, seja ansiedade. Em psiquiatria, a ansiedade tem uma conotação muito específica, mas como todas as outras palavras que nós usamos em psiquiatria, são palavras usadas corriqueiramente. Então, no dia a dia, as pessoas atribuem à palavra ansiedade o conceito de agitação. Como ela estava agitada, é ansiedade. Se ele está andando de um lado para o outro, é ansiedade. Essa conotação apenas não é verdadeira. O que nós chamamos de ansiedade em psiquiatria? Ansiedade é uma antecipação negativa do futuro, mas vivenciada como real no presente. Não é apenas uma possibilidade, ela é real. Para o ansioso, o se torna-se é. E se o mundo acabar, ele já acabou. E se eu ficar pobre, já estou. E se for câncer, já é. Essa tendência a horizontalizar probabilidade, possibilidade e certeza, no dia a dia nós fazemos isso. Nós costumamos separar aquilo que é possível. Será que vai chover hoje? É possível que chova. Isso não significa necessariamente que é grande chance, é apenas possível. Pelo tempo, nós estamos na primavera, isso pode acontecer. Mas se tiver nuvem no céu, já tiver um céu já com sinalização de nuvens mais pesadas, a pessoa pode dizer, não, é provável que isso chova. Eu já agreguei um grau maior de certeza. E se já estiver chuviscando, caindo, aí a pessoa diz, não, certamente vai chover hoje. Isso é o que nós fazemos no dia a dia, sem pensarmos muito filosoficamente sobre isso. Mas a pessoa que se torna ansiosa e que vivencia um estado ansioso, essa discriminação deixa de existir. Todas as coisas que podem ser, são. Pelo fato delas poderem ser, elas já são. A outra situação que acontece na ansiedade é traduzida por uma palavra correlata, que é angústia. Se eu perguntar a qualquer um de vocês para fazer a imagem de uma pessoa angustiada, provavelmente vai aparecer uma pessoa apertando o peito, uma pessoa toda contraída, ou aquela famosa figura, um quadro de Van Gogh, que é Dor, Sofrimento, em que tem uma pessoa idosa toda voltada sobre si e que é uma expressão clara de angústia. A palavra angústia, na linguagem diária, ela é traduzida por essa vivência corporal desse estado de antecipação negativa do futuro vivido como certo. Enquanto que a palavra ansiedade, em geral, se traduz pela paisagem mental dessa antecipação. É o trabalho mental do tornar o si é. É esse trabalho mental de continuamente estar tornando, usando essa famosa expressão que é típica da pessoa ansiosa. E se? Mas isso não vai acontecer, mas se acontecer? Mas você não tem chance de acontecer, mas se for comigo? Essa combinação, a ansiedade, a palavra ansiedade com a palavra angústia, elas são as duas faces de uma moeda. A moeda é antecipação negativa do futuro vivenciado como real e certo num presente. Uma das faces é o contínuo trabalho mental dessa apreensão de formalizar paisagens mentais de antecipação negativa. A angústia traduz o outro lado da moeda, que é a vivência corporal de apreensão, que é vivenciada corporalmente por tensão muscular, aceleração, todos os componentes corporais que acompanham essa vivência mental. Então, a ansiedade e a angústia, elas traduzem o mesmo estado de espírito a partir de pontos de vista diferentes. A ansiedade se traduz por um plano mental enquanto que a angústia se traduz por um plano corporal, pela vivência corporal da ansiedade, ou dessa antecipação. Há uma piada que o camarada chegou no interior e vê uma pessoa da cidade, um caipira, na piada um caipira,
e ele está parado ao lado da linha do trem, esperando para atravessar. O camarada olha, passa-se algumas horas e ele vê o caipira na mesma posição e pergunta: o que você está fazendo? Se eu estou esperando o trem passar para eu atravessar, para não ser atropelado. Aí o camarada pergunta: e o trem passa aqui toda hora? Não, eu não sei a hora que ele passa. Como eu não sei, eu estou aguardando ele passar. É assim que o ansioso se comporta. Como ele não sabe a hora, ele sabe que o trem vai passar. Ele cria essa certeza que o trem vai passar. Mas como ele não sabe quando, ele está sempre à espera. E tal como na piada, o estado ansioso ou angustiado, ele se traduz ou pela imobilidade, como acontece nessa história, o indivíduo passa horas hesitando em lugar de dar o passo, ou pela precipitação. Então, de um lado da ansiedade está a precipitação. Ah, não vou fazer. Ou do outro lado a hesitação. Mas todas as duas coisas, toda a faceta corporal como a faceta mental, elas traduzem o mesmo estado de espírito. E é uma outra situação curiosa, é porque as pessoas também traduzem a ansiedade como ansiedade, qualquer aceleração que é vista no comportamento humano. Então, pessoas que têm um transtorno bipolar de estão em fase hipomaníaca ou maníaca, têm uma inquietação motora grande, uma hiperatividade, estão fazendo múltiplas coisas simultaneamente, essa pessoa é descrita por familiares como sendo ansioso, porque ele está agitado, entrando e saindo de casa, ele está muito ansioso. Não, isso não é ansiedade. Uma pessoa com uma dependência química qualquer ou dependência de jogo, ela vai vivenciar essa ausência da substância, ou no caso do jogo, com esse impulso de voltar a fazer. E as pessoas descrevem como ansiedade. Não, não é ansiedade. Isso é o componente do craving, é o que compõe a dependência química, ou as dependências em geral, em que elas passam a se incorporar à economia do indivíduo corporal, e a ausência dela provoca um desequilíbrio que o indivíduo busca repor. Isso não é ansiedade. Isso é a busca para fazer alguma coisa, para repor esse estado de equilíbrio que a droga que ele deixou de usar rompeu. Então a ansiedade tem um outro componente que é muito comum aqui nós usarmos em português, que é: eu estou ansioso para chegar às minhas férias. Isso não é ansiedade, isso é expectação. Eu estou expectando a chegada das minhas férias, eu estou desejando a chegada das minhas férias. O componente ansioso sempre se traduz pela presença do desconforto. Não existe ansiedade boa, falando de uma forma sumária. Não existe ansiedade boa. Existe a ansiedade que é apreensão diante de um futuro que eu tornei certo, ele é negativo e não vejo outra opção. Então, quando nós usamos eu estou ansioso para começar no meu novo emprego, estou ansioso para viajar, estou ansioso para encontrar uma pessoa, eu estou usando uma palavra fora do seu contexto clínico. Portanto, não existe ansiedade boa. A ansiedade é sempre vivenciada pela pessoa como algo pesado, algo que é sofrido. Tanto que a palavra angústia, que é o componente corporal da ansiedade, ela traduz sempre uma situação desconfortável. Ninguém usa a expressão estou angustiado para sair de férias. Por quê? Porque é muito claro que corporalmente não é isso que acontece comigo. Mas quando nós dizemos ansioso, a gente está olhando o componente da expectação da ansiedade, dessa antecipação de futuro. Mas antecipar o futuro, tão somente isso é uma ferramenta evolutiva que deu ao ser humano uma vantagem absurda sobre as outras espécies. A ansiedade é uma edição da antecipação do futuro, porque você não consegue fazer essa seleção entre possibilidade, probabilidade e certeza. Ao não poder fazer isso, ao horizontalizar todas as coisas, o mundo vira uma certeza opressiva. Então, eu queria lembrar nesse vídeo aqui hoje, primeiro que a ansiedade sempre é algo de... Ansiedade barra angústia é sempre vivenciada como uma coisa ruim, não é uma coisa boa. O uso da expressão ansiedade para coisa boa é só uma analogia que a gente está fazendo por uma semelhança que a gente corriqueiramente atribui a ela. Não, isso é expectação. A ansiedade é uma edição da expectação. É a expectativa da coisa ruim, mas vivenciada como certa.
Tanto que nós não usamos a palavra estou angustiado para sair de férias, lembrando o que eu falei agora. Então esse componente corporal da paisagem mental é sempre a fração que é ansiedade barra angústia, em que tem um componente que é cognitivo, que é a antecipação mental, que é o trabalho mental que nós fazemos de antecipar negativamente o futuro com grau de certeza, junto com a expressão corporal disso, que é a tensão muscular, que nós traduzimos na palavra angústia. Mas essa fração de paisagem mental de antecipação contínua, negativa, com apreensão corporal, com tensão muscular, fruto dessa apreensão, isso é o componente da ansiedade. A mera inquietação, a agitação física de uma pessoa não é ansiedade. Uma pessoa tem uma velocidade de pensamento acelerada, isso não é ansiedade. Se o componente desse pensamento são pensamentos de natureza boas para ele, como acontece no hipomaníaco, na pessoa em hipomania, isso não é ansiedade. Isso é o componente do taquipsiquismo de quem tem hipomania. Então não é para ser descrito simplesmente porque a inquietação motora, toda inquietação motora do ansioso é a tradução do desconforto, como dizia Fernando Pessoa num verso dele em Tabacaria. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e o da alma mal vivendo. Essa palavra é desconforto. A ansiedade é sempre desconfortável. A angústia claramente o é, mas a ansiedade ela é sempre desconfortável. A expectação não, mas a ansiedade sim. Esse seria a ponderação que eu queria fazer hoje para vocês, baseado em algumas coisas que aconteceram aqui no consultório. Tchau.